uma só estação. O Brasil e o mundo conectados com o melhor da informação. Pelas ondas do rádio ou através das redes sociais. Olá, você do outro lado do rádio e que nos carrega na palma de sua mão através do seu smart ou tablet. Está no ar a partir de agora um novo jeito de dar a notícia, com muita informação e interatividade, tudo isso através da sua participação pelo nosso WhatsApp 99121 6621 ou 98770 3557 ou através das nossas redes sociais facebook.com/92 na web ou pelo Instagram, @92naweb, ou através também do Facebook Rádio Notícia Maranhão ou Instagram, @Rádio Notícia Maranhão. Estamos em nome dos portais r92.com.br e radionoticiamaranhão.com.br, ouvindo sempre os dois lados da notícia, intermediando as suas solicitações com o poder público do nosso estado. Está no ar, a partir de agora, o Na Hora de Hoje. Alô, João, boa tarde. Grande abraço, Isaías. Boa tarde a você e aos amigos ligados na 92, é claro, em especial os ouvintes do Na Hora. Hoje, terça-feira, um dia maravilhoso, cidade tranquila em toda a ilha de São Luís. Na verdade, a região metropolitana hoje muito bem, obrigada. São exatamente 1 da tarde, mais 21 minutos na ilha de São Luís. Hoje temos entrevista falando de um tema muito polêmico que abrange, na verdade, a gestão pública no Brasil. Daqui a pouco a gente trará tudo isso e muito mais aqui no seu Na Hora. Verdade. Falar em tema polêmico, vamos chamar aqui a nossa enquete, que ela também está um pouco polêmica. Bom, pessoal, é muito comum nos dias de hoje se falar em probidade administrativa e bloqueio de bens, como, por exemplo, cassação de mandatos de prefeitos, vereadores e até deputados eleitos. Essa ação é mais frequente em municípios onde gestores são os que mais são cassados ou têm seus bens bloqueados pela justiça. De cada 2 prefeitos, 1 tem os bens bloqueados e responde por improbidade administrativa na justiça. Baseado nisso, o programa Na Hora e os portais r92.com.br e radionoticiamaranhão.com.br querem saber sua opinião. Você sabe o que é improbidade administrativa? Não? Sabe, por exemplo, por que a maioria dos prefeitos responde na justiça por esse motivo? Mande sua mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp 99121 6621 ou também 98770 3557. Mande aí sua dúvida, seu questionamento, sua pergunta. O bate-papo de hoje vai ser sobre esse assunto. Papo da hora bem interessante, como o João já antecipou. E a gente sabe que, João, por exemplo, por que eu falei deputados eleitos? Porque muitos dos deputados com mandatos às vezes respondem por processo na justiça e aí, com o efeito suspensivo, consegue garantir a sua campanha até o julgamento do mérito. E depois de eleito, no julgamento do mérito, acabam perdendo mandato. Nós temos muitos casos de prefeitos que se tornaram deputados e que perderam o mandato. Temos também casos, por exemplo, de prefeito que já foi prefeito, que disputa uma eleição também com o mesmo dispositivo, com o mesmo artifício jurídico,
com um mandato, com uma liminar debaixo do braço, e aí se elege. É o caso, por exemplo, de Bacabal. Tivemos um ex-prefeito que enfrentou um processo administrativo na Justiça, foi julgado pelo Tribunal de Contas do Estado e disputou a eleição de 2016 com essa liminar, digamos assim. Mas aí, no julgamento do mérito no Tribunal Superior Eleitoral, o prefeito passou aí 1 ano mais ou menos de mandato e acabou sendo cassado. Tudo isso a gente vai explicar daqui a pouquinho com o nosso convidado, porque que muitas das vezes esses gestores se tornam inelegíveis, porque enfrentam processo na justiça pelos mais diferentes crimes na administração pública. A gente vai bater um bate-papo bem agradável agora, a partir de agora. Bom, pessoal, o tema de hoje é muito interessante. É muito comum nos depararmos com comentários críticos sobre o modo como gestores públicos administram as instituições públicas e também sobre os problemas advindos do mau gerenciamento de quem está lá. Aqueles que dão rumo e carimbo à qualidade de vida de seus habitantes, decidindo sobre nossa educação, nossa saúde, previdência, cultura, esporte, lazer, enfim, decidindo sobre nossas vidas. Entretanto, quase não se comenta sobre o porquê das falhas, como surgem os problemas e principalmente como resolvê-los. Com base nessa temática, a Ingroup Negócios e Eventos e a Gestão Blindada realizarão hoje, dia 24 de julho, na Praça de Alimentação do Golden Shop, uma palestra com o tema Blindando Prefeitos contra as Ações de Improbidade. No evento, o advogado Jefferson França apresentará as principais falhas que acontecem na gestão municipal, que geram processos de improbidade administrativa, ocasionam bloqueios de bens, multas, perdas de direitos políticos e uma série de obstáculos que envolvem aí a administração pública em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Para falar mais sobre esse assunto, Na Hora recebe a partir de agora o advogado Jefferson França para um Papo da Hora. Ele é advogado, administrador, mestrando em administração pública pela FGV, especialista em direito público e criador da gestão blindada. O entrevistado também é consultor na administração pública com mais de 10 anos de experiência e acredita que os administradores públicos precisam de orientação e não de críticas. O convidado de hoje também vai contextualizar de forma objetiva medidas de gestão que evitem problemas ou ilegalidades administrativas através de ações que permitem antever os problemas e agir com prevenção. Além disso, vai responder a questionamentos da bancada e esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes. Desculpa. João, muito bem. Dr. Jefferson, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença. Boa tarde, mais uma vez. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da 92 para um bate-papo bem agradável. João, Flávio, perdão. Eu que agradeço, para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e poder compartilhar essa experiência e esse conhecimento, não só com vocês, mas com os ouvintes, que afinal de contas todos nós, de alguma forma, utilizamos serviços públicos, seja do município, seja do Estado, seja do governo federal. Doutor Jefferson, eu queria começar, antes de mais nada, fazendo a primeira pergunta e com base exatamente na nossa enquete. O que é improbidade administrativa? É importante que os nossos ouvintes saibam dessa temática de hoje, até porque nós temos aí 217 municípios no interior do Maranhão e mais de 5 mil no Brasil. Então, o que é improbidade administrativa e por que a maioria dos gestores públicos, dos prefeitos e ex-presidente de Câmara, respondem na justiça por essa prática? Correto. Flávio, a improbidade, ela é uma ação judicial que ela representa uma desonestidade, ela representa uma violação da moralidade.
é uma desonestidade do administrador público, de qualquer um agente público, contra a sociedade. Ela não é um processo que resulta em prisão, ela não tem essa característica penal, tá? Ela tem uma característica civil. E que ela é basicamente isso, é um ato contrário à lei, que viola a moralidade, que fere a moralidade, que fere o patrimônio público e que eventualmente também lesa a sociedade, lesa os munícipes, lesa toda a população do Estado, de uma forma em geral. Qualquer pessoa que dependa de um serviço público. Muito bem. João, tem alguma pergunta, João? Eu vou fazer uma pergunta para ele baseada, na verdade, toda a gestão pública, seja ela municipal, estadual, federal, tem um conjunto, controladoria, uma equipe de contadores, pessoas do jurídico. E o que leva um gestor público a cometer esse tipo de crime, já que praticamente tudo, porque nem tudo é 100%, é licitado, tem uma receita baseada ao que recebe e o que paga. Porque no final das contas o prefeito não declarou determinado recibo, porque o prefeito contratou uma empresa sem licitação. O que é que leva justamente um gestor a cometer esse tipo de crime? João, eu posso simplificar para você como 2 motivos. O primeiro motivo é o desconhecimento, a inexperiência do próprio gestor, né? Por exemplo, para você ser prefeito, para você ser governador, mesmo presidente, você precisa apenas ser alfabetizado. Não é solicitado de você nenhum tipo de conhecimento em administração. E disso decorre o problema da escolha de quem trabalha para o prefeito. E eu digo para todos os prefeitos, tem pelo menos 3 cargos, ou até 4, que você não tem como negociar. Porque é muito comum um prefeito se eleger e para os cargos de secretário, por exemplo, que são os cargos do primeiro escalão, ele fazer escolhas políticas, não fazer escolhas técnicas. Para isso até que eu não vejo problema. Agora, quando você escolhe um advogado, o contador, a equipe de licitação e a equipe de engenharia por um critério político, aí você vai ter problema. E é a comparação que eu faço. Se você tem um problema na sua cabeça, né, você não vai no ortopedista, né, você vai em um especialista. O ortopedista consegue ajudar numa emergência? Consegue, não tá? Ele tem um conhecimento sobre aquilo ali, mas o especialista vai te prestar um serviço melhor. E aí o que acontece? Por exemplo, o prefeito ele se elege e coloca como advogado dele, por exemplo, a pessoa que tem uma experiência com direito trabalhista, tá? Para assessorar a administração. São coisas totalmente diferentes. E aí você acaba tendo um prejuízo de qualidade na prestação desse serviço. A mesma coisa em relação aos contadores. Você deve ter contadores experientes em contabilidade pública, para poder garantir isso daí. Então, quando você tem uma falha nessa equipe técnica, especialmente na equipe de licitação, quando você não tem pessoas na licitação que tenham qualificação, que tenham experiência, que tenham conhecimento, e isso, inegavelmente, vai gerar prejuízos para a administração, vai gerar uma ação de improbidade. Nós temos exemplo, né, Isaías? Por exemplo, você citou no início o prefeito lá de Bacabal que concorreu, foi eleito sendo com uma liminar, mas ainda temos prefeitos, por exemplo, da cidade de Bacuri, o Washington Luiz Oliveira, sei lá o nome dele, ele ainda está no cargo baseado em uma liminar, mesmo tendo contas reprovadas da sua gestão anterior. E aí, o que leva você, como advogado, o que leva a justiça a dar esse bônus, digamos assim, a alguém concorrer a uma eleição que ele já tem provas de que ele não teve responsabilidade com o dinheiro público? A gente parte de um princípio democrático de que a escolha dos governantes, ela não cabe ao judiciário, ela cabe à população. E o judiciário vai examinar apenas se existe um fundamento legal para impedir aquela candidatura. Então, possivelmente, nesse caso do prefeito de Bacuri, o judiciário examinou que havia algum tipo de falha e causou a suspensão da inelegibilidade dele, permitiu que ele concorresse, tá certo? Porque um processo judicial, tal como a administração pública, ele também apresenta falhas. É normal ele ter falhas. E essas situações acabam ocasionando a suspensão da inelegibilidade, permitindo que você tenha candidatos como o de Bacabal, como esse de Bacuri, concorrendo nas eleições. Para você ter uma ideia, desculpa, Flávio, para você ter uma ideia, o TSE ele já afastou mais de 84 prefeitos.
né, com base em condenações. Mas aí você vê, foi preciso chegar o processo até Brasília, né, você passar por 3 instâncias para poder afastar o prefeito do cargo. Né? É o sistema que é construído dessa forma. Isaías. Bom, para você que está ligando o rádio agora e zapeou aqui na Rádio 92.3, nós estamos recebendo aqui o advogado Jefferson França, que está batendo papo sobre ações de improbidade administrativa. Doutor Jefferson, eu queria saber o seguinte: a gente sabe que nós vivemos num século onde cada vez mais existe dispositivos e mais dispositivos que permitem à população participar da fiscalização, ser o fiscal, na verdade, das ações do poder público. E essa palestra ela é de grande importância para a sociedade. E eu pergunto, ela é aberta apenas para gestores, secretários, vereadores, ou também para a população no geral, para que se possa aprender um pouco mais sobre gestão pública, ou ela não é voltada apenas para um público específico? Isaías, eu entendo que todo conhecimento é válido, né? A palestra ela é direcionada para gestores públicos, só que a população pode assistir porque eu vejo na população como pessoas que contribuem para a administração, né? Pessoas que podem, de repente, levar alguma informação útil à prefeitura para corrigir alguma falha no serviço. Então, elas também podem assistir e adquirir esse conhecimento para que eles possam também utilizar. Muito bem. Considerando que os especialistas na área apontam uma série de falhas na gestão pública, como o senhor avalia essas falhas e de que forma elas afetam, por exemplo, não apenas a vida do cidadão, mas também a própria vida do setor privado? A gente sabe que o setor privado movimenta muito a economia. Uhum. E para funcionar, a administração pública também depende do setor privado. Então, como é que o senhor vê, na sua visão, que essas falhas afetam diretamente não só a vida das pessoas, como também dos empresários? Vou te dar um exemplo que saiu na imprensa, foi noticiado na via televisiva recentemente. Um caso de um hospital público que teve que jogar fora vários medicamentos, porque estavam com a validade já expirada. Isso é uma falha de gestão, né? Isso é uma falha de estoque. A situação muito comum que eu encontro é de você não ter um mecanismo de controle de estoque, seja controle de medicamentos, seja controle de merenda escolar. Isso acaba gerando dano porque é o seguinte: você compra de um fornecedor uma quantidade grande de medicamentos que você não utiliza, mas você tem que pagar e você acaba desperdiçando. De toda forma, é um desperdício de dinheiro público. Em relação a obras públicas, que também foi outra notícia que saiu recente, de obras públicas paralisadas, você tem ali todo um custo operacional, né? O custo da empresa que foi licitada, teve o custo da licitação, teve o custo de construir aquela obra ali, e de repente você tem a obra paralisada. Começando já pela arquitetura da obra, que já é custo para o prefeito, para o gestor. O simples projeto da obra já representa um custo. O simples projeto estrutural, o projeto arquitetônico, tudo isso já representa um custo para a prefeitura. Bom, a gente constantemente recebe aqui várias reclamações de pessoas, de ouvintes, falando exatamente de buracos, de falta de asfaltamento, problemas com questões relacionadas à questão de saúde. E eu pergunto, esse é um reflexo dessas falhas que tanto se observa na gestão pública? Eu diria que isso é reflexo de um hábito muito antigo. Se você observar, a gente não tem um canal de comunicação com os órgãos públicos. Observe. Por exemplo, a Prefeitura daqui de São Luís, eu não sei qual é o telefone que ela tem, né, para a gente falar. E para mim, essa na verdade é a minha única crítica que eu tenho em relação a administrações públicas. A gente não tem um canal de comunicação. Por exemplo, hoje todos nós usamos smartphones. Por que a gente não tem um app onde a gente solicita um serviço público? Por exemplo, eu quero solicitar um serviço para corrigir um buraco. Correta, ou está correto de acordo com a lei. Às vezes você vai pegar a documentação, o cara construiu uma quadra que, se fosse colocar pagando a diária do pedreiro, não gastaria 80 mil. E lá o cara gastou 1.200.000. O que seria feito para que os gestores pudessem ter mais cuidado e responsabilidade com o dinheiro público? Para que não caísse depois nessa malha que é a condenação. João,
É a atuação em duas linhas, né? Por um lado, você tem que ensinar, né, o lado pedagógico. Por exemplo, capacitar a população, dar conhecimento para a população, para que ela saiba, por exemplo, como examinar um portal da transparência, o que significa aquilo que está lá escrito, para ele poder entender aquela informação. E, por outro lado, você ter uma linha de repressão, você ter uma linha de punição. Né? Se você houver, por exemplo, você falou do custo do pedreiro, né? Se for constatado uma diferença de preço muito grande em relação ao mercado, que esse gestor sofra uma punição. Então são duas atuações. Agora, em relação à transparência, tá? O grande propósito da transparência que eu vejo é capacitar as pessoas para que todas as pessoas, todos os cidadãos se tornem fiscalizadores e colaboradores, que eu também considero isso importante, colaboradores da administração. Muito bem. Doutor Jefferson, quais são os principais desafios da gestão, que a gestão da verdade pública enfrenta hoje? Isaías, na gestão municipal é a gestão tanto financeira como a gestão de recursos humanos. Tá? Inclusive, recentemente saiu um artigo meu publicado tratando disso, do peso da folha de pagamentos nas prefeituras. Tá? E num estudo mais recente que eu fiz, para você ter uma ideia, na saúde pública, que é basicamente executada com recursos, no município, ela é executada com recursos transferidos do governo estadual e do governo federal. Ela 70%, 80% dos recursos eles são consumidos pagando pessoal, pagando médico, pagando enfermeiro, pagando técnicos, tá certo? Esse é o principal desafio, você equacionar a gestão de pessoal com essa gestão orçamentária, saber alocar bem os recursos. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, João? Não, se você quiser já ir por... Não, acho que a gente vai direto, até porque já foi antecipado. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente ir para o bate-bola, que é um jogo de perguntas e respostas rápidas e objetivas. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, já que atua nessa área. Quais são os principais erros que os gestores mais cometem aqui no Maranhão? As falhas, Isaías, as falhas administrativas. As duas principais, que correspondem aos dois grandes grupos de despesa. Um é não fazer um uso racional dos seus servidores. Você ter servidores demais e isso acaba onerando muito um município. Você alocar bem esses recursos humanos. E o segundo diz respeito às licitações, as falhas que acontecem nas licitações, que corresponde a outro grande grupo de despesa. Tá? Falha de procedimento. Nesse caso de licitação, por exemplo, eu sou um prefeito de uma determinada cidade, eu licitei uma empresa para asfaltar uma determinada avenida. Não deveria ter, por exemplo, validade daquele serviço, porque na maioria das vezes, com 3 meses, já está merecendo o recapeamento, por exemplo, do asfalto. O prefeito, por exemplo, ele não precisaria dar a validade daquele trabalho e a empresa também dá a validade. Assim como você compra uma cartela de ovos, hoje já vem com a validade, né? Se você passar da validade, você pode questionar isso. Por que o serviço público também não tem essa validade? E aí acaba acumulando. É uma forma de burlar a lei, por exemplo? Não, contratualmente há previsão dessa garantia, contratualmente. Agora é o seguinte, quando você compra um equipamento, qualquer equipamento que seja, ele diz lá que ele tem a garantia e diz o que é que está coberto pela garantia. Tá? No caso de obras e serviços públicos, o que é importante? Aquele defeito, por exemplo, um buraco. O buraco apareceu naquela rua porque o material utilizado não estava de acordo com a especificação ou foi o desgaste natural. Se não estava de acordo com a especificação do meu projeto executivo, a empresa vai ter que reparar. Agora, se estava de acordo e aconteceu o desgaste natural, a empresa não vai ter essa obrigação. É importante delimitar isso daí. O que a administração contratou? Qual foi o asfalto? Qual foi o objeto? Qual foi o bem? A especificação daquele bem e se aquilo realmente me foi entregue. Muito bem, vamos saber o que os nossos internautas, os nossos ouvintes estão pensando sobre o tema.
Pelo Facebook da 92, mandar um abraço à nossa ouvinte Silvia Simpliana, é lá da cidade, ela está conectada com a gente na cidade de Alvorada, no Tocantins, agradecendo aí a audiência da 92 na cidade. Eli Costa manda aqui uma boa tarde a toda a equipe da bancada. No nosso Instagram, nós temos aqui o Rogério Docelino, Luan Santos Oficial, Nilde Sandra Siloé. Tem um ouvinte aqui que não se identificou, mas ele quer fazer uma pergunta para o senhor, baseado na entrevista de hoje. Na prática, quais são as diferenças mais evidentes encontradas na gestão pública e na gestão privada? Por que a gestão privada é mais eficiente do que a gestão pública? Ouvinte de telefone 9974. Maravilha. A diferença mais impactante, eu vou chamar assim, diz respeito à flexibilidade. Porque na administração pública você tem todo um processo administrativo, você tem todo um trâmite administrativo. Para tudo que você quer fazer na administração pública, você tem uma lei, você tem uma norma disciplinando aquilo dali. Na administração privada não, você não tem essa amarra. Né? Um exemplo bastante simples. Se eu tenho um funcionário ineficiente e na minha administração privada, eu posso simplesmente desligar aquele funcionário por justa causa, ou não, sem justa causa, sem problema nenhum, pagar os direitos dele, está tudo resolvido. Na administração pública não. Eu tenho que abrir um processo, eu tenho que criar uma comissão de servidores para abrir um processo administrativo contra aquele servidor, para examinar o que ele fez, a acusação contra ele, para ele apresentar a defesa dele, para aí sim ser apreciado se ele vai ser ou não demitido do cargo público. Né? E aí você já perde pelo menos 60 dias, 90 dias. Né? E um servidor afastado, respondendo a um processo, sem prestar serviço para a comunidade, isso gera para mim um custo também. A principal diferença é essa, Isaías. Eu vou chamar essa flexibilidade, essa liberdade que eu tenho na administração privada e a legalidade, a segurança que eu preciso ter na administração pública. Tem mais alguma pergunta, João? A questão em probidade administrativa, quando se fala, né, aí pensa logo do tipo, não vai mais poder ser candidato, não vai mais poder concorrer, não vai mais poder concorrer a licitações, ao serviço público. Existe essa mesmo de que alguns são condenados a devolver o valor desviado ou o valor desperdiçado, eles devolvem ou fica apenas naquela história de que devolve e cai no esquecimento? João, infelizmente, em mais de 10 anos que eu atuo nessa área, eu nunca vi nenhuma ação de improbidade gerar grande retorno financeiro para a administração. Você tem uma condenação alta por uma multa, por exemplo, e a pessoa não tem condições de pagar aquela multa. A situação mais comum é de o condenado da improbidade, de ele não ter patrimônio, não ter dinheiro suficiente para poder pagar aquela dívida. É uma situação muito, muito comum. Isaías. Tudo bem, doutor Jefferson França, nós vamos iniciar agora um bate-papo de mais ou menos um pinga-fogo, jogo de perguntas rápidas, respostas bem objetivas. E eu queria começar iniciando com o senhor, saber o seguinte: quais são os principais instrumentos de planejamentos para manter o órgão público financeiramente saudável? O orçamento. O orçamento público tem que dar mais atenção para o orçamento. O orçamento é a principal ferramenta de planejamento de qualquer uma administração. Em períodos de crise, que tipo de despesa não cabe no orçamento municipal? E como devem ser direcionadas as estratégias para, por exemplo, a redução de despesa? Bem, o essencial, você manter o essencial, que são os serviços de educação em município, o serviço de educação e o serviço de saúde, os agregados aí, serviço de transporte, serviço de merenda, esse é o principal, isso deve ser mantido. As privatizações voltaram a entrar na pauta do país, com a discussão em torno das empresas públicas e privadas. Uma é melhor do que a outra ou existe, por exemplo, o que determina a eficiência e a forma de gestão? Isaías, eu acredito que, na verdade, essa avaliação de uma ser melhor do que a outra, ela deve ser superada. A gente deve, na verdade, flexibilizar, ou melhor, tornar funcionais os aspectos que tanto prejudicam as nossas empresas públicas.
tá? Adequar a gestão dela para tornar uma gestão menos engessada, uma gestão mais arrojada, mais presente em relação ao mercado, menos dependente de decisões políticas. Muito bem, anteriormente o senhor falou sobre as falhas na administração pública. E eu pergunto, de que forma esses equívocos, essas falhas, podem ser contornadas para alcançar uma gestão mais profissionalizada? Você tem que ter pelo menos uma pessoa encarregada de controle administrativo, pelo menos uma pessoa que revise os atos praticados pela administração, pelo menos uma. O senhor acredita que a gestão profissional com especialista, por exemplo, quando pastas públicas, seria mais eficiente do que o modelo adotado hoje? Eu acredito ser possível, sim. Isso, inclusive, é possível você separar política e administração. Tá? Você ter pessoas experientes naquele assunto, sem dúvida nenhuma, seria mais proveitoso para todos nós. Muitas prefeituras e câmaras do interior do estado ainda não possuem, por exemplo, corregedorias, controladorias, ouvidorias. O senhor acredita que isso é válido? Quais os benefícios que podem, por exemplo, ser alcançados com a instalação desses órgãos? Isaías, ainda que você não tenha esses órgãos instalados, mas eu torno a dizer, é importante que você tenha pelo menos uma pessoa encarregada desse serviço, porque 70% das cidades do Brasil tem menos de 20 mil habitantes, então seria um custo a mais na folha de pagamento. Tá? É mais fácil você pegar um agente administrativo e capacitá-lo para aquela tarefa do que você estruturar todo um órgão administrativo e criar mais uma despesa para já pesar da administração. Muito bem, a área de administração passou a contar com várias áreas correlatas, com a participação, por exemplo, de coach, psicólogo e consultores, que contribuem com novas teorias. O senhor considera isso válido na prática ou poucos resultados são alcançados com a participação desses profissionais? Eu considero, como te falei anteriormente, né, todo conhecimento eu considero válido, tá? E eu também considero a presença desses profissionais válidas na administração, até mesmo para resolver eventuais problemas interpessoais dentro da própria equipe da administração e aproximar a administração da comunidade, da população. Em relação ao Maranhão especificamente, qual o estado de desenvolvimento da gestão pública e quais os principais gargalos? Um gargalo principal, o Maranhão é um dos estados, se não o estado mais pobre da federação, né? Me parece que é o penúltimo estado mais pobre da federação. Acredito que nós temos as cidades mais pobres do Brasil. Né? E essa questão da pobreza das cidades reflete diretamente na qualidade da administração. Você acaba tendo deficiência de pessoal mais qualificado nessas cidades. Tem mais alguma pergunta, João, para fazer? Alguma dúvida em relação ao município? Não, na verdade, quando você vê esses questionamentos, né, eu sempre comento que não tem curso para ser vereador, para ser prefeito, para ser governador, para ser deputado, para ser senador. Mas todo cidadão que entra na gestão pública, que entra na vida pública, ele tem um sonho. E na maioria deles, eu acho que 99%, eles não se preparam. Eles entram em uma guerra, vencem a guerra e entram em um campo desconhecido. Uhum. O que seria possível para que a gestão pública pudesse ser baseada como a gestão privada? Obedecesse regras, cuidasse do dinheiro como cuida do dinheiro da gestão privada, para que a população pudesse ter o resultado que espera. João, é outra situação que todo novo mandato eu constato. Quando você está de um lado da mesa, né, você tem uma visão diferente daquilo que está do outro lado. O que eu já vi muitos prefeitos, muitos vereadores, após eleitos e após assumirem o cargo, terem a real noção da complexidade, das dificuldades que é a administração pública, e muitos diariamente repetirem que vão renunciar e tudo mais, porque não tinha conhecimento daquelas dificuldades. E eu digo isso para todo mundo: olha, toda vez que você quer algo, você tem que conhecer aquele algo. Se você quer um carro, você vai olhar o carro primeiro. Se você quer uma casa, você vai olhar a casa primeiro. Se você quer esse cargo público, é importante que você conheça o cargo, você converse com outras pessoas que já exerceram ou que exercem aquele cargo, para saber de quais são as dificuldades, quais são as aflições, quais são os anseios. Porque eu também vejo muitos prefeitos que desejam, que se candidatam com um sentimento altruísta, um sentimento de querer fazer o melhor para a sua cidade, querer gerar melhores resultados, geralmente para os seus concidadãos.
querendo corrigir as falhas do gestor atual e acabam ficando amarrados por conta dessa dificuldade, esse desconhecimento da própria administração e das complexidades que ela carrega em si. Bom, para você que está ligando o rádio agora, nós estamos recebendo aqui o Dr. Júlio França, Jefferson França, perdão, especialista na área de Direito, Gestão Pública, ele também é administrador, e nós estamos batendo papo sobre improbidade administrativa. Doutor, ontem recebemos aqui uma informação da cidade de Paulino Neves de salários atrasados. E a gente observa que muitas prefeituras estão nessa situação. Não conseguem pagar o salário do mês. E há casos de que acumulam 1, 2, 3, até mais meses. Onde que está o problema nessa situação? Especificamente municípios pequenos que não conseguem gerir sequer o honorário, digamos assim, os vencimentos, os salários dos seus servidores. Isaías, folha de pagamento, como eu falei anteriormente, é o principal problema em relação a servidores, você ter capacidade de pagamento. Então, quando você pega uma cidade que você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses atrasados, isso é insuficiência de recursos. Vou te dar um exemplo de um caso em que eu já atuei. Em uma das cidades atendidas lá pela gestão blindada, os professores estavam com a remuneração atrasada. E houve uma reunião com o sindicato, onde eu demonstrei para o sindicato, olha, qual que é o problema? Do meu repasse, do recurso do Fundeb, que vem direcionado para a educação, a lei determina que eu gaste no mínimo 60% com pagamento de professores. Só que naquela cidade, o recurso que estava vindo, ele era insuficiente. A folha de pagamento, ela comprometia 120%. Ou seja, o dinheiro que vinha, em torno mais ou menos de R$1 milhão, era insuficiente, porque a minha folha era de 1.200.000. Isso compromete a execução de outras decisões administrativas, porque eu comprometo todo o meu recurso do Fundeb e ainda tenho, nesse caso lá, eu teria que tirar mais R$200 mil de outro recurso do município para poder pagar a folha. Esse é um grande problema. Bom, eu acho que o ouvinte aqui está respondendo um comentário, João, que você fez, e eu vou ler. Provavelmente ele deve ter um conhecimento jurídico na área. Se os recursos estão previstos em lei, podem ser usados. Se não for, o advogado infringe seus deveres profissionais por assistir de forma inepta seu cliente. A mesma legislação prevê filtros para o exagero recursal, ainda que se insista que existem recursos demais. Esse não é um problema do Poder Judiciário e muito menos das pessoas que sofrem percussão criminal, seja ela qual for. Esse é o problema da lei do Congresso Nacional. Eu acho que ele deve estar falando em relação a esses prefeitos ou ex-prefeitos que disputam na condição, por exemplo, de ficha suja. O que é a lei da ficha limpa? O Dr. Jefferson está aqui, ele pode esclarecer mais o que. A lei da ficha limpa é uma legislação que ela não proíbe ninguém de se candidatar. Até porque a Justiça Eleitoral, eu não conheço nenhum artigo, nenhuma lei que diga que ninguém está inapto a disputar. Isso só ocorre exatamente no registro da candidatura, porque ninguém é candidato até hoje. Uhum. E aí eu pergunto exatamente, com base nesse comentário aqui que o ouvinte mandou, eu pergunto para o senhor. O senhor acha que esse exagero recursal, esse volume de recursos que estão à disposição ajudam ou atrapalham a modernização, por exemplo, da gestão pública, do Poder Judiciário e da própria legislação eleitoral? Isaías, eu acredito que a gente precisa, o nosso problema em relação ao que ele falou dos recursos, não é um problema de quantidade de recursos, tá? Mas sim de você fazer um uso racional disso daí, você ter uma racionalidade administrativa. Por exemplo, reunir todos os processos de uma mesma natureza e julgar todos em conjunto, que é o que, por exemplo, o STJ faz. Pega recursos de um mesmo assunto e julga tudo em um bloco só, para garantir, para dar agilidade para isso daí. Tá? Então, assim, eu não vejo como um defeito essa quantidade de recursos, eu vejo ele como necessário. Só que toda ferramenta que é colocada à nossa disposição, a gente tem um aspecto funcional e um aspecto disfuncional. O aspecto funcional é de corrigir falhas, e o aspecto disfuncional é de gerar esse abuso de recorrer, esse abuso
esse abuso recursal. Mas para isso também o sistema já prevê uma solução, já prevê a implicações de multa nesse caso. Já estamos chegando ao final, né? Mas hoje tem uma palestra, né, lá no Golden Shopping, né? Você vai apresentar essa palestra lá e vai debater também sobre essa tal ficha suja, né? São dois assuntos que toda vez que eu falo de improbidade, eles são correlatos. É bater na lei da ficha suja e bater em corrupção, né? São as minhas duas medidas, as duas consequências que esse tipo de apresentação sempre traz. E que faz tudo parte de uma boa administração. Essa palestra hoje é às 20 horas, né? Lá Isso, no às 20 horas no Golden Shop, na praça de alimentação do shopping. A inscrição é gratuita, tá certo? Eu não acompanho isso nas vagas disponíveis, tá? Mas de qualquer forma, ainda é possível ir lá e assistir. Tem mais aqui uma pergunta dos nossos ouvintes. Os estudantes de direito, acadêmicos de direito, que participarem desse evento, terão direito a certificado? Não, Isaías, infelizmente dessa vez não, porque me parece que não completa o número de horas necessárias. Há um requisito para isso e também há uma formalidade junto com a instituição para que isso possa ocorrer. Mas em breve a gestão blindada vai fazer um evento dessa natureza para poder agraciar os estudantes. Eu deixo o senhor agora com as considerações finais para que possa aí resumir em poucas palavras, reforçar na verdade em poucas palavras o seu convite. Bem, meus caros, eu gostaria de convidar todos para participar, para assistir essa palestra hoje às 20 horas no Golden Shop e apresentar para vocês uma outra perspectiva da administração pública, apresentar para vocês a perspectiva do prestador de serviço da administração, de quem trabalha junto com a administração, para que vocês possam entender que a administração não se resume às críticas que a gente acompanha no dia a dia, às notícias de Operação Lava Jato, de prisões e de corrupção. A administração pública não se resolve a isso. A administração pública ela é muito mais ampla do que isso e imbuída de um propósito de alcançar um bem comum, de fazer um bem à coletividade. Dr. Jefferson França, em nome da Rádio 92 e dos portais r92.com.br, radionoticiamaranhão.com.br, gostaríamos de agradecer a sua presença e que em breve o senhor possa voltar aqui para tirar novas dúvidas, porque esse é um tema que interessa não só aos gestores públicos, como também a mim, a você e a toda a sociedade. A todos muita paz, porque em paz a gente vive mais, parafraseando aqui o nosso colega Flávio Chocolate. Quero dizer que daqui a pouco, essa entrevista, uma matéria exclusiva nos portais Rádio Notícia Maranhão e R92. Um abraço a todos e até amanhã.